E aí, meu povo, mais um vídeo. Olha só, tentei fazer um penteado aqui bem assim, bem berrequinha, mas algo que a gente pudesse fazer pro tutorial de hoje. Por quê? Gente, tá chegando o mês das noivas, que é o mês de maio. E assim, eu já quero começar já adiante, já de abril, para poder trazer uma série aqui de maquiagens para casamento, que eu sei que vocês gostam de maquiagens para casamento. E eu botei até como votação lá no meu Instagram, vou até deixar aqui para quem quiser seguir. Qual maquiagem vocês gostariam mais, qual maquiagem mais fácil de vocês usarem no casamento. E hoje o tema vai ser madrinhas, então se você já gostou, já comenta aqui, já curte, já deixa seu like, para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E sem muita enrolação, vamos logo pro passo a passo. Gente, começando com a base, já tô com a pele hidratada, tá? Esqueci de mostrar, mas o hidratante que eu usei é da Make More, aquele preto, sabe, o bálsamo. E de base, eu vou misturar essas duas bases. A base da Tio, da Catherine Hill, que é de alta cobertura. Ela tem uma alta cobertura e ela também é mais resistente à água. E como é casamento, né, pra gente aguentar mesmo a emoção do casamento, é bom uma base assim bem resistente. Porém, na minha pele, ela dá um efeito muito seco que eu não gosto. Então, eu botei um pump desse aqui da Negra Rosa, que é uma base mais hidratante. Então, a mistura das duas já vai dar um pouquinho de vício e um acabamento mais bonito. Já vou começar a aplicar aqui com o pincel Kabuki. Eu espero que o áudio não esteja tão ruim, porque eu tive que ligar meu ventilador. Gente, o calor ultimamente tá de um jeito insuportável, que não tá dando pra você ficar sem um ventinho perto de você. Eu venho com a esponjinha só pra assentar melhor o produto na pele. Vamos ver como ele dá um vício bem bonito com essa mistura. Bora pro contorno. Eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta, que já tá no finzinho. Eu vou ver se ainda tem um restinho de produto nele, pra gente fazer as marcações do contorno, que hoje o tutorial é todo com produtos mais baratinhos, mais em conta, já pra não ter desculpa. Então, vou começar a fazer as marcações aqui. Porém, como ele tá no finzinho, eu acho que ele vai estar muito seco. Ó, faço um pouquinho aqui no meu nariz, que já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco sobre contorno de nariz e a maneira que eu faço para dar essa ilusão de ótica de nariz mais fininho, sem deixar o nariz muito manchado. Então já vou deixar aqui no card para quem quiser conferir lá. E vou fazer a iluminação também com produtos baratinhos. Eu vou usar esse corretivo aqui da Visela, vou usar dois na verdade. Só que esse aqui é praticamente o tom da minha pele. E como eu quero dar uma iluminada, eu vou aplicar só uma gotinha desse aqui nas marcações pra clarear um pouquinho, tá? Mas se você já tem um de iluminação, usa só ele, tá? Por isso que eu vou usar dois. Vou fazer bem pouquinho, porque, ó, como vocês podem ver, ele é bem do meu tom. Então, eu só vou usar aqui pra fazer tipo uma base, uma camada, pra eu vir com a cor mais clarinha. Vou só um pinguinho. Tanta diferença. E agora vamos esfumando aqui. Eu vou começar primeiro pela cor mais clara. Pó. Vou usar esse pó aqui da Playboy, o 0. A minha cor é o 03, mas eu tô com o 02 aqui. E é ele que eu vou usar, pelo menos pra iluminar. Você vê que vai ficar muito claro, eu uso outro escuro. Que é um pó que eu amo, que ele é bem baratinho, você acha por 10, 15 reais. Bem baratinho e faz um trabalho muito bom, porque ele sela a pele. Há quem não goste, né, que diz que ele deixa a pele muito seca, aquele aspecto de pele muito seca. Mas eu não, pra mim não dá isso, sela de boa. Acho que tudo depende da quantidade e da ferramenta que você usa, tá? Então eu vou botar aqui, mas já tá no finzinho, vou botar até aqui na tampinha. Então eu vou pegar aqui com essas esponjinhas mesmo, essa aqui minha da Sabrina Sato, normal. Não vou tentar fazer uma camada muito grossa aqui não, tá? Eu acho que ela vai ficar muito clara se eu aplicar no rosto inteiro. Então eu vou aplicar só nas áreas de iluminação mesmo.
eu vou vir com outro. Minha gente, para selar o restante do rosto, eu vou vir com um pó compacto, esse aqui da Vult, já para ficar uma opção para vocês. O meu tá até com a tampinha quebrada, ó. Que ele é bem do tomzinho na minha pele, tá? E já fica uma opção para quem tem pó compacto, que eu sempre tô usando pó solto, né, nos vídeos. Então já fica uma opção aí para quem gosta. E aí pra gente dar um pouco, né, de saúde pra essa pele, que tá tudo muito, sei lá, sem vida, eu vou usar um blush, né? Como eu já selei minha pele, eu vou usar um blush em pó. Esse aqui que é o meu preferido, da Ruby Rose. Eu não vou abrir porque ele tá quebrado, então vai fazer mal sujeira aqui. É a cor B4, tá? Pra quem me pergunta, sempre que eu uso ele, vocês vêm me perguntar nos comentários, porque realmente ele tem uma cor muito lindinha. Como ele tá quebradinho, eu vou tirar bastante o excesso. Porque se eu manchar aqui, bem levinha. E ele já tem um pouco de cintilância, então já começa a dar uma iluminada, né, nessa pele. Agora eu vou aplicar um iluminador, o meu de sempre, esse da Ruby Rose. Eu vou ver se eu compro outras paletinhas, é porque, assim, gente, pra mim iluminador é tudo igual. Então, por isso que eu não saio comprando milhares de iluminadores, a não ser que seja uma cor diferenciada, sabe? Uma cor específica. Mas esses que eu tenho aqui já suprem minhas necessidades. Eu vou usar esse aqui mais laranjinha, com o mesmo pincel que eu apliquei pó e blush. Olha a economia aí. E vou aplicar nesse ponto mais alto da bochecha. Foi isso, bora pros olhos. Olha só, a gente fez uma pele linda, eu realmente gostei muito, durável, não fica uma pele muito pesada, então já tá show. Eu já apliquei o mesmo corretivo, aquele tom da minha pele, sabe, da Visela. Eu já apliquei aqui na pálpebra e eu vou espalhar com o pincel. A pálpebra móvel e pálpebra fixa. Gente, lembra daquele iluminador que a gente usou aqui na pele? Eu vou usar aqui abaixo do ponto alto da minha sobrancelha, com um pincel assim, de esfumar qualquer, tá? Pra gente já começar a dar brilho aqui e também já ajuda a delimitar até onde eu quero que a minha sombra vá, porque às vezes a gente acaba se empolgando e sobe demais com a sombra até a sobrancelha. Em alguns casos é bonito, mas se você não gosta ou não quer, que é o meu caso, né? Eu não quero que essa sombra suba tanto, eu já vou delimitar aqui com o iluminador. Ou você pode fazer com o pó compacto ou uma sombrinha mais mate, se você não quer brilho aqui, né? Pra gente começar o esfumado, eu vou usar esse pó aqui da Vult. Não é o mesmo que eu usei pra selar a pele. Ele é o 05, que é uma cor mais escura que minha pele. Eu uso até como contorno em alguns casos. Mas eu tenho usado muito ele nos olhos. Por quê? Acho que vocês vão conseguir ver. Que ele tem um marrom mais neutro, é uma cor mais neutra. Não é nem muito puxado pro quente, nem pro frio. Então, dá pra usar ele em todas as maquiagens. E eu gosto pra criar tipo um fundo, sabe? Então, eu vou começar aqui, ó, a marcar o meu côncavo primeiro com ele. E levo pra fora. No caso, eu vou levar em direção ao final da minha sobrancelha, tá? Não levo muito assim pra não ficar tão deitado. Gente, olha só, agora eu vou pegar a minha paletinha da Belly Angel, que é bem antiguinha, né? E eu vou usar duas cores. Eu vou usar esta aqui, que tem um fundo mais quente. Peraí, deixa eu anotar. Junto com esta aqui, tá? Mistura dessas duas. Então, eu vou aplicar mais aqui no canto externo. Vou pigmentando primeiro. O pigmento, determino a área que eu quero. Bem aqui no cantinho. Depois que percebe que ficou uma marcação, né? Então, depois disso, que eu começo a esfumar a bordinha, tá? Olha só, agora eu vou usar a mesma paleta, sabe? Só pra não ficar com muitos produtos. E eu vou pegar esta cor mais escura agora. Antes eu tinha pego essa do lado, agora eu vou pegar essa aqui que é mais escura, mais fria. Agora sim eu quero uma cor mais fria pra dar um pouco mais de profundidade. E vou aplicar no mesmo lugar, tá? Esse mesmo cantinho externo aqui.
Feito isso, agora eu vou vir com outra paletinha. Não vou nem falar muito das paletinhas. Se atentem mais à cor do produto e procurem aí uma cor parecida e fácil, para não confundir muito vocês. Eu vou com essa paletinha aqui só por causa dessa sombra aqui, que é um rosé gold muito bonito. Gente, olha a cor da minha unha, como tá linda. Ficou bem bonita aqui no vídeo. É um rosé gold muito bonito, mas pode ser também qualquer sombra cintilante. Pode ser até mesmo o iluminador, pra gente começar a dar brilho aqui na pálpebra. Então eu vou com o pincel aqui e com muita calma pra não cair na pele. E vou aplicando, olha só. Até encontrar aqueles marrons. Vou só voltar com aquele primeiro pincel, sabe aquela primeira cor de sombra, aquele pó, pra dar acabamento aqui, ó, no canto interno, pra não ficar marcação da sombra cintilante, tá? Mas pode ser com pincel limpo também. Tô com esse aqui só pra não sujar mais pincel. Agora, para trazer mais um brilho, né, dar todo o tchan aqui, eu vou aplicar este pigmento aqui, que é um reflect, na verdade, branquinho. Ele é branquinho do fundo dourado, da Ludurana, tá? É o pigmento 07, muito lindo. É bem que tá na tampinha mesmo. Vou atolar meu pincel de produto, não, até para não correr o risco de cair na pele. Tô com o mesmo pincel que eu apliquei a sombra Rosé Gold e vou aplicar por cima. Com batidinhos, tá? Ó, pra dar aquele tchan a mais. Gente, agora a gente vai começar a dar uns acabamentos pra essa maquiagem ficar mais assim, não ficar uma coisa muito simples, tá? Ó, desfumado foi isso, mas a gente vai começar a dar os acabamentos. Eu vou pegar aquele mesmo marrom mais escuro que a gente aplicou aqui no canto externo e eu vou aplicar rente aos meus cílios, na raiz dos cílios, como se fosse um delineado esfumado, tá? E com aquela última cor, tá? Aquela cor mais escura que a gente usou. Então eu tô com um pincel assim de precisão. Esse é o W907 da Macrilan, que é assim pequenininho, tá? E vou aplicando aqui, não vou fazer muito grosso. Que é pra gente dar aquele efeito de olho mais contornado, sabe? Deixar o olhar mais marcante. Vou aplicar a máscara de cílios já pra poder deixar os cílios bem preparados pra aplicar os cílios postiços, tá? Pra gente ir pro esfumado de baixo. Tô usando a máscara de cílios da Ruby Rose. Essa aqui tem um aplicador bem pequenininho que eu amo, sempre falo pra vocês. Já vou colar os cílios postiços já passei aqui a colinha, tá? Os cílios que eu tô usando é o X08. Eu gosto muito desse modelo, é um modelo mais alongado, tá? Então, como a gente fez o esfumado mais puxadinho, mais alongado, cai muito bem os cílios assim, desse mesmo modelo. Cílios aplicado, agora eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou aplicar um lápis marrom, tanto na minha linha d'água quanto um pouquinho por fora. Mas quem gosta de lápis preto pode aplicar também, ou quem gosta de um lápis mais bege também dá certo. Aqui é opcional, como a gente usou tons assim mais neutros, dá pra usar qualquer cor assim. E agora eu vou selar esse lápis. Eu vou usar aquela cor intermediária, sabe? Deixa eu até mostrar pra vocês saberem qual é. Essa cor aqui, ó. Essa foi a última cor que usamos. Essa aqui foi a intermediária. Vou usar ela pra selar o lápis. Mas também poderia ser uma sombrinha preta. E aqui eu não vou esfumar muito, não vou fazer muito movimento de vai e vem pra não engrossar. Quero bem fininho. Finalizado os olhos, agora eu vou pra sobrancelha. Gente, minha sobrancelha não vou fazer nada. Vou só dar uma penteada aqui para os pelinhos ficarem bem alinhados, tudo armadinho. Não vou fazer nada porque
minha sobrancelha já é cheia, então qualquer coisa que eu faça nela aqui eu posso acabar pesando, não é a minha intenção hoje. Para os lábios eu vou aplicar um contorno aqui labial marronzinho. Passo bem na linha da minha boca, não vou aumentar não. E agora eu vou usar esse meu gloss aqui da Alice Gontijo, que é o Safada Chef, tá? Nome bem sugestivo. Que é uma cor linda, é a cor mais escura dessa linha de glosses dela. Vou fazer uma camada fininha para não pigmentar tanto. E é isso, minha gente. Me disse, esse tutorial não valeu a pena? Olha só, se você já gostou, já comenta aqui que eu quero saber da sua opinião. E se vocês querem a continuação de maquiagem para convidada, maquiagem para mãe da noiva, maquiagem para noiva, lembrando que mês que vem é o mês das noivas, mês de maio, então essa série já tem que dar o que falar. Olha só que belezura, eu confesso que eu amei. Mas é isso, se você gostou, já não se esqueça de se inscrever nesse canal pra gente crescer mais ainda essa comunidade de maquiagem e não perder os próximos conteúdos. Já vou deixar aqui 2 vídeos como sugestão para quem quiser fazer maratona dos vídeos do canal, porque tem muito tutorial bacana aqui, tá certo? Um beijo!